Esse é o Capsu e nós vamos falar agora sobre a pesquisa da Quaest que saiu esses dias aqui e que a verdade é aquele negócio, é a pesquisa da Quaest, né? A gente sabe que é para ajudar o Lula, mas é importante a gente pontuar algumas coisas nessa pesquisa. A primeira coisa é a seguinte, eles estão tentando muito vender a ideia de que o tarifaço do Trump que causou o problema e que pode reeleger o Lula em 2026, né? É lógico que isso daqui é uma jogada para tentar convencer a oposição a jogar contra o tarifaço do Trump, né? Isso não é verdade. O tarifaço do Trump foi uma coisa ruim? Foi, como eu falei para vocês, vai resultar no aumento do Lula. Mas a verdade é a seguinte, à medida que o tempo for passando, a economia vai piorando, isso vai jogar para o outro lado. O Lula vai chegar em 2026, o pessoal não vai nem lembrar de tarifaço, mas a economia estando ruim, o pessoal vai saber, porque estão na economia ruim nesse momento, não é mesmo? E o tarifaço do Trump obrigou o Lula a torrar todo o dinheiro que ele tem e o que ele não tem também, o que vai causar aumento da inflação. É esse que é o ponto. Se você resolver esse cenário todo que está acontecendo aqui nessa pesquisa, é o seguinte, melhorou a imagem do Lula? Melhorou. Como a gente falou que ia melhorar um pouquinho depois dessa questão do tarifaço, mas principalmente por conta da redução da inflação. Esse foi o ponto-chave. O que aconteceu? Como as empresas brasileiras não podem mais exportar para os Estados Unidos, elas têm que vender no mercado interno, tiveram que baratear o preço da carne e de outros alimentos. Isso é bacana, isso é legal, ajudou o Lula, de fato ajudou o Lula. Agora, só que eu falei para vocês, esse tipo de coisa é um efeito temporário. Daqui a pouco isso muda. E não vai continuar dessa forma. E ao contrário, a economia brasileira tende a sofrer muito com esse tarifaço. Ou seja, embora essa pesquisa esteja sendo vendida como uma vitória do Lula, não é não. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Forças Armadas, são Forças Armadas, Colegial Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só as notícias que estão saindo aqui. O tarifaço de Trump desgasta candidato da oposição e pode reeleger Lula em 2026. Lula está ganhando a queda de braço com Bolsonaro no caso do tarifaço, né? Pesquisa da Genial Quaest está dizendo que está tudo bem para o Lula e coisa e tal. Então, primeira coisa, é lógico, as manchetes são todas nesse sentido, né? O tarifaço está atrapalhando a oposição, está melhorando o governo Lula. E, de novo, como eu falei para vocês, num primeiro momento isso vai acontecer, vai ajudar o Lula sim. Mas o efeito é muito menor do que esse pessoal esperava. E o que está acontecendo de verdade é apenas o efeito da inflação que está fazendo diferença, né? É lógico, como é uma pesquisa da Quaest, vocês sabem que a Quaest, o dono da Quaest é amigo do Lula, é um cara que está sempre ali para ajudar o Lula, sempre que precisa, o Lula dá uma ajuda. E por que o Lula precisa de ajuda nesse momento? Porque nesse momento, como eu falei para vocês, a gente tem duas forças grandes, o Alexandre de Moraes e o Lula, querendo nos unir em direção à Venezuela, e o resto do pessoal tentando dar um jeito de contornar e fechar um consenso, inclusive no Congresso. Então o Lula precisa angariar apoio no Congresso nesse momento. E uma maneira de você angariar apoio no Congresso é dizer, não, o Lula tá popular, tá vendo esse negócio do tarifaço, quebrou o Bolsonaro e coisa e tal. Essa era a expectativa do Lula, o tal do efeito Canadá no final das contas. O problema é que o efeito Canadá não veio. O que o Lula teve aqui, de fato, foi um efeito da inflação menor no Brasil. Isso, de fato, ajudou o Lula. Mas isso é um efeito temporário que vai durar pouco tempo e que vai piorar muito por conta do tarifaço. Então, esse é o ponto aqui. O pessoal está botando aqui, não porque o Lula está ganhando e não sei o que lá, o tarifaço ajudou o Lula e pode reeleger o Lula. Eu não sei disso não, tá? Vamos ver aqui. A PAN, ela coloca uma thread aqui, botando uma série de considerações sobre a metodologia da pesquisa que realmente são altamente questionáveis, né? Mas todas essas metodologias de pesquisa, é o que eu falo para vocês, Quaest, Datafolha, essas empresas todas, você tem que tomar cuidado com isso, porque elas têm um interesse muito grande em ajudar o Lula, né? E daí, por mais que sejam pesquisas estatísticas e não sei o que lá e coisa e tal, mas o interesse, meu amigo, está presente, né? Na hora de interpretar os dados, na hora de fazer a pesquisa, conforme você bota a ordem das perguntas que você faz, isso influencia pra caramba o resultado das pessoas, o que as pessoas vão dizer no final das contas, né? Então é isso daí. Vamos ver a pesquisa direto aqui para a gente apontar alguns pontos que eu achei interessante dessa pesquisa, né? Então tá aqui, ó, fala alguma coisa assim. Primeiro, aprovação do governo. Esse aqui é o principal ponto que eles falam. Continua diminuindo a desaprovação do governo.
nota que o governo ainda é mais desaprovado do que aprovado. Com tudo que aconteceu, o governo ainda é mais desaprovado do que aprovado. E, curiosamente, se você olhar aqui na aprovação por região, o que aconteceu foi, no Nordeste mudou muito pouco, no Sul mudou muito pouco, no Centro-Oeste mudou muito pouco, mas de repente aqui no Nordeste, aqui ó, no Nordeste caiu a desaprovação muito e subiu a aprovação muito. O que isso quer dizer no final das contas? O Nordeste é particularmente patriota e ficou chateado quando Trump resolveu bater no Brasil e coisa e tal? Não, sabe o que quer dizer isso? O Nordeste, infelizmente, tem uma população pobre muito grande. E o que acontece com a população pobre? A inflação deu uma arrefecida, diminuiu um pouco a inflação, o pessoal do Nordeste deu uma respirada. É isso que quer dizer isso daqui. O ponto central dessa pesquisa da Quaest é: o tarifaço fez zero diferença. O efeito Canadá que o Lula esperava não veio. O que veio foi uma redução da inflação que é muito temporária, só agora. E isso ajudou o Lula no Nordeste, né? Eles falam aqui sobre outros estados, e masculino e feminino, mas aqui não tem nenhuma novidade nisso daqui, né? Outra coisa que dá para chamar a atenção é com relação à aprovação do governo Lula por renda familiar. Olha o que eu falei, é a mesma coisa aqui, ó. Entre 2 salários mínimos e 5 salários mínimos mudou muito pouca coisa. Mais de 5 salários mínimos mudou muito pouca coisa. Por que mudou? Mudou o pessoal até 2 salários mínimos. Mudou o pessoal pobre. Por quê? Porque o pessoal que vai no supermercado e viu que deu uma arrefecida a inflação, deu uma melhorada a inflação. Por que deu uma melhorada da inflação? Porque as taxas altas nos Estados Unidos obrigaram as empresas a vender aqui no Brasil, isso acabou derrubando um pouquinho os preços, mas isso é um efeito temporário, eu falei para vocês, isso vai durar alguns meses, mas ano que vem a tendência é muito pior, isso deve fazer o rebote, ao contrário, deve aumentar muito os preços ano que vem. Então essa melhoria que o Lula ganhou aqui, ó, é totalmente fictícia, é totalmente temporária, é totalmente ilusória, né? Bom, tem algumas outras coisas aqui, mas não faz diferença. Com relação à avaliação do governo Lula, não teve muita diferença também, basicamente segue a mesma posição. Comparação com o governo Bolsonaro, nenhuma novidade aqui. A direção do país, todo mundo considera que o país está na direção errada, a verdade é essa. Independente de ser lulista ou bolsonarista, a economia piorou. Todo mundo vê isso, mesmo o pessoal lulista vê isso. Então isso tudo aqui são más notícias para o Lula, né? Aqui, ó, o preço dos alimentos no mercado subiu ou caiu? Repara como é que esse foi o ponto principal, tá vendo aqui? A porcentagem de pessoas que via que o preço subiu no mercado caiu uma coisa considerável. Isso é o que fez a diferença aqui. O preço caiu, subiu um pouquinho aqui no mercado, e o preço subiu, caiu. O preço subiu, diminuiu a porcentagem de pessoas que dizia que o preço subiu. Isso é um efeito legal, isso realmente é o que eu falo, é isso que fez a diferença, não tem nada de efeito Canadá aqui, foi a questão dos preços nos supermercados. E a verdade é essa, meu amigo, para o pessoal pobre, até 2 salários mínimos, o que interessa é o preço do alimento no supermercado. Aliás, via de regra, é o que eu falo assim, para todo mundo, o que importa é a economia. Para o pessoal mais rico também importa a economia, só não importa tanto o preço das coisas no supermercado, porque o cara já tem um pouco mais de folga, já consegue escolher uma marca ou outra, então se tiver muito caro ele já muda de marca, não tem problema. Para o pessoal muito pobre, se o troço está caro ele não compra, não tem como comprar, então é uma coisa que impacta muito, né? Então é o que a gente está vendo aqui. Esse efeito das tarifas, ao contrário, ajudou o Lula de fato, mas isso é um efeito temporário. Isso não vai durar muito tempo e, ao contrário, lá na frente tende a dar rebarba muito maior, né? Aqui, ó, comparado com o mês atrás, o poder de compra dos brasileiros é menor, mas o menor diminuiu, tá vendo aqui? Ou seja, o pessoal tá achando que tá melhor agora a situação do poder de compra, porque o pessoal tá indo no supermercado e não tá vendo a coisa subir tanto de preço, né? Aí tem toda uma sessão aqui sobre o tarifaço do Trump, né? Quem que é o culpado e não sei o que lá e coisa e tal. E segundo a visão aqui, o principal culpado é o próprio Trump, e o Lula tá mais certo que o Bolsonaro e não sei o que lá. Mas isso aqui, cara, a verdade é assim, faz diferença aqui? Até faz alguma diferença, tá? Mas faz muito pouca diferença. De novo, é o que eu falo para vocês. Costume, patriotismo, esse tipo de coisa, são coisas importantes sim, mas são coisas importantes, sei lá, na terceira ou quarta ordem das pessoas. O que as pessoas privilegiam primeiro é ter o que comer, é ter comida, conseguir comprar as coisas no supermercado, segurança, é isso que faz a diferença. Aliás, tem até um negócio aqui, ó. Tem uma visão aqui. Isso tudo aqui eles falam sobre, né, querendo culpar o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e não sei o que lá. Mas aqui, ó, qual a sua maior preocupação em relação ao Brasil atual?
Violência é o principal problema para o pessoal. Economia, tá logo aqui, ó. Problemas sociais. Eu não sei o que eles quiseram dizer com problemas sociais aqui, porque problemas sociais pode ser qualquer coisa, pode ser violência, pode ser economia. Mas enfim, corrupção está muito alto também. Saúde, educação, medo da guerra subiu aqui, ó. Medo da guerra subiu porque, de fato, né, o Lula colocou o Brasil numa rota de guerra com os Estados Unidos. Ou seja, o próprio ranqueamento das preocupações do brasileiro aqui mostra como que esse relatório aqui tem menos importância do que parece. A questão toda é a economia e, de fato, num primeiro momento isso melhorou, né? Sobre a questão de como se informa sobre política, né? Entre televisão e redes sociais, realmente é impressionante como é que as redes sociais estão crescendo. Teve alguma flutuação aqui, mas isso aqui é flutuação, não faz diferença nenhuma. Ele fala sobre o perfil da amostra aqui, eu acho que é isso daí, né? Então, esses são os pontos que eu acho dignos de nota. Houve uma melhora da avaliação do Lula? Houve uma melhora temporária, que não vai sobreviver muito tempo, muito menos vai chegar em 2026 com essa vantagem. Ao contrário, tende a jogar para trás isso daí. A Quaest também fez um monte de cenários de segundo turno, Lula rindo aqui, não, porque ele ampliou a vantagem contra todo mundo e não sei o que lá. Eu acho estranho isso daqui, mas o fato é que mais uma vez cai no mesmo problema. É uma vantagem temporária, que não vai durar muito tempo, muito menos até o ano que vem. Eu digo para vocês duas coisas. Primeira coisa, eu fico feliz que o Lula esteja se iludindo com essa pesquisa. Acho ótimo isso. Segundo ponto, eu espero que os deputados não se iludam com isso, porque o que o Lula quer com essa pesquisa aqui é tentar comprar apoio no Congresso. Olha só, pode ser que eu reeleja ano que vem, tá vendo? Vocês têm que me ajudar, tem que me apoiar. O grande problema do Lula nesse momento é que o único apoio que ele tem no Congresso é o Hugo Mota. O Hugo Mota e o Alcolumbre. Tirando esses dois, ele não tem apoio de mais ninguém lá no Congresso. Então ele precisa conquistar apoio. Para conquistar apoio, ele tem que dizer que é viável como candidato ano que vem. E eu sinceramente não acho que seja o caso. Essa é a aposta da Quaest aqui para ajudar o Lula. Não sei se eles conseguiram ou não. Não sei até onde o pessoal consegue ver esse problema, né? Tipo, bem, deu uma melhorada agora, é verdade, mas o Lula está gastando dinheiro como se não houvesse amanhã. Prometeu um plano para ajudar as empresas brasileiras afetadas com tarifaço e coisa e tal, que vai acontecer o quê? Mais inflação. A meta fiscal já foi pro saco. Esquece meta fiscal, não vai ter mais nada, né? Meu pinto tá salvo, né? E outras coisas tendem a piorar isso daí. E olha só, esse um ano daqui até as eleições é justamente o prazo para começar a dar o repique da inflação. Eu não duvido nada que o Lula vai chegar em 2026, na época da eleição, com a inflação dando repique, valor alto por conta dessa gastança toda que ele está fazendo agora, a economia desaquecida por conta do tarifaço do Trump, a situação para o Lula tende a ser muito pior daqui para frente. Ele tem alguma vantagem agora por conta da mídia? Pode até ter, mas não é muita coisa não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.